Eu saúdo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos. Agora 2024, o ano do sucesso, o ano do progresso, o ano da evolução, o ano que Deus fará você dar aquela volta por cima tão impressionante, a qual os inimigos, aqueles que tentaram de tudo e todas as formas te prejudicar, ficaram perplexos ao verem o poder de Deus e a grandiosidade de Deus e o Deus poderoso que é na sua vida. Amém? Assim diz o Senhor para você. Esse é o ano da evolução, do progresso, do sucesso, da honra, da exaltação de Deus sobre a sua vida. Amém? Então não temas, vai para cima no glória, que a vitória é certa e iminente. Amém? Então eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor aqui, né? O Senhor quer falar com você, Ele quer falar contigo, né? Hoje é o primeiro dia do ano, é o início, é o começo. Então você precisa se policiar, você precisa então também orar, jejuar, se consagrar, se esforçar na presença do Senhor. Eu já passei aqui vários dias aqui naquele jejum de Daniel, né? Que ele disse que ele não quis comer os manjares do rei, não tomou vinho, ele se absteu, né? De comidas prazerosas e gostosas, né? Para comer ali o básico, bem do básico, para ele poder estar melhor ali num jejum e oração buscando a Deus, e ali diante do rei ele ia estar com um aspecto mais bonito, ele ia estar mais jovem, mais bonito, mais forte diante do rei, né? Então eu fiz esse jejum e realmente existe, realmente acontece, realmente isso é real, está acontecendo na minha vida. Amém? Então estou sempre me esforçando, abrindo mão de coisas para exaltar e glorificar a Deus. E Deus conhece o desejo do meu coração. Se o seu coração for puro, o espírito reto, e o seu desejo for realmente verdadeiro, você vai ver que a palavra de Deus ela se cumpre na sua vida. Aquilo que aconteceu com os profetas, com os irmãos, com os servos de Deus, você pode até passar o preço que eles passaram. Você pode até passar os vales que eles passaram, mas você também vai receber o galardão, a honra, o sucesso, o progresso, as posições, os lugares, a cadeira que eles sentaram, você vai sentar também. Porque Deus é justo, entende? Então a palavra de Deus, ela se cumpre sim. A palavra de Deus, ela é real. Eu tenho vivido a palavra de Deus e tenho visto ela fazer efeito na minha vida. Muitos às vezes não conseguem ter novidade de vida, transformação, e não conseguem ver a palavra como verdadeira que se cumpre, porque não são sinceros diante de Deus. Não andam em sinceridade diante de Deus. Não é pelo que o homem vê, não é pelo que o homem acha. O homem às vezes ele acha e não sabe de nada, ele vive de achismo. E o achismo dele é totalmente equivocado, não tem nada daquilo que está acontecendo. Ele fica imaginando, pensando coisa na cabeça, e ela fica pensando aquelas coisas, quando vai ver, não é nada daquilo que ela está pensando. Tá entendendo como é que é? Então você não tem que ser movido pelo achismo, nem seu e nem o alheio de ninguém. Você tem que consultar a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. A verdade é a palavra de Deus. E você tem que ser uma pessoa verdadeira. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então você tem que ser verdadeiro e verdadeira, não é falso nem falsa, cínica, dissimulado, gente maquiavélica que fica mirabolando planos ou tá ali de capa, de engano, na falsidade. Deus não se agrada disso daí. E gente dessa maneira não adianta. Você nunca vai viver as promessas de Deus se você for assim. Nunca. Nunca você vai ter novidade de vida e prosperar e chegar no topo se você for assim. Porque Deus não coloca a gente falsa, traidora no topo. Às vezes a pessoa já é traidora, é falsa e chega no topo por causa de um pai, por causa de um irmão, por causa de um avô, de um tio, do primo. E aí chega ali porque já tem que
é uma questão de herança. Agora, ascender lá de baixo e chegar lá em cima, você tem que agradar a Deus para chegar em tal lugar. Para chegar em tal posição, você precisa agradar o Criador. Para agradar o Criador, você não tem que ser um falador. Você tem que ser aquele que pratica, aquele que vive, aquele que exerce diante de Deus a justiça, a verdade, a sinceridade, o amor verdadeiro. Olha o que Paulo diz para nós, irmãos, em Romanos capítulo 12, versículo 9, ó. E que o amor não seja fingido. Porque tem gente que diz que ama, mas o amor é fingido. É um amor falso, é um amor fingido, que não tem amor coisa de nada. Aí Paulo vai dizendo assim, ó, e que o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O mundo vai dizer ao contrário. Para você aborrecer o bem e fazer o mal. Por quê? Porque quem faz o bem é o quê? É trouxa. Quem faz o bem é otário. Quem faz o bem é bobão. Quem faz o bem é vacilão. Quem faz o bem é o quê? É um tanga frouxa. Quem faz um bem é um João bobão, né? É um sem noção. O mundo vai falar isso aí. Porque o mundo jaz no maligno, na malignidade, na maldade, na injustiça, tá? Na pilantragem, na traição. Então o mundo ele vai falar para você que o mundo é dos espertos. Só que o mundo não é dos espertos. Só triunfa e vence na vida aqueles que são os escolhidos de Deus, que faz a diferença aqui. Ainda que pague várias humilhações, sofrimentos, dificuldades. Você pode ver, Davi sofreu demais. Sofreu demais na traição, injustiça e pilantragem no meio da parentela da família dele. Era maltratado e era aquilo. O pessoal sempre inventando história furada de Davi. Era sempre conversa fiada. E Davi não tinha culpa de nada. Injustiçado. Mas o que aconteceu com Davi? Deus falou que ele falou, Deus me tirou foi do meio do monturo, do meio do lixo. E me colocou para sentar logo no meio dos príncipes da terra. Paga o preço, sofre, chora, passa as injustiças. Depois vai lá pro topo lá e todo mundo ficou olhando para cima. Davi lá em cima lá. Aí ó, é assim. Aí José fez o quê? Qual foi o erro de José? Nenhum, mas para todo mundo José era pilantra. José estava errado, José isso, José aquilo. Porque às vezes a mulher, uma mulher endemoniada, cheia de demônio, ela costura ideia furada e ela prejudica sim. Prejudica sim. Salomão ele fala vários textos aqui falando sobre a mulher. Inclusive a mulher rixosa, que é mulher você morar num deserto do que você morar debaixo de um teto de uma mulher rixosa. A Bíblia diz que a mulher sedutora, ela é maligna e diabólica. E ela trama laços e coloca pessoas umas contra as outras. Eu já vi várias situações assim. Inclusive de mulheres fazer bolinho para arrastar pessoas para matar. Pessoa ir lá, quando vai ver, mataram o pessoal. Por quê? Porque mulher arrastaram essas pessoas pro laço da serpente, pro laço da morte. Olha isso. Eu já vi mulheres também endemoniadas, querendo trazer problemas e confusões, né? Às vezes para fazer ciúme pro ex, que às vezes tá 1 ano, 2 anos separada. Aí ela vai lá e fica dando em cima do cara. E aí de repente um ambiente alcoólico, todo mundo bebendo, ela fica se esfregando no cara. Supostamente dançando, ela fica esfregando ali, né? A genitália dela é cheia de coisa de graça. Todo mundo beba, alcoolizado, e ela faz o negocinho. Aí depois ela vai falar pro outro lá, pro ex ou pro pessoal, olha lá, o cara tá dando ideia em mim. Tá entendendo como é que é? Então, ou seja, não é traição, não é pilantragem, não é nada. 2 pessoas bebam alcoolizadas e a mulher que tava com frescura na beira. Tá entendendo como é que é? Não, mas aí depois ela vai falar que o cara que tá dando ideia nela. É o homem que tá dando em cima dela. Eu já vi essa situação aí já. Eu já vi isso aí. Demônio. Pra quê? Às vezes pra fazer ciúme com o cara e fazer um inferno no meio do pessoal. Às vezes até no meio da família. Coisa de demônio. Eu já vi mulher. Então a Bíblia diz que tem que vigiar com mulher. E não é de hoje que a gente sabe que a mulher ela arma vários laços. Por isso que o canto da minha cama tá vazio aqui já tem anos. Eu prefiro o canto da minha cama tá vazio do que eu pegar uma perturbada